Olá pessoal, sou o professor Alexandre. Nesta aula de hoje iremos trabalhar sobre mecanismo online para as referências. Para trabalhar sobre esse mecanismo, iremos utilizar o Mori, que é totalmente online e gratuito. Então, vocês conseguem realizar o processo de cadastro de vocês, conseguem também gerenciar referências de forma anônima, porém o importante é realizar o login, porque justamente isso vem a facilitar depois e contribuir com todo o processo de gerenciamento dessas referências, porque elas ficam devidamente salvas. Observem, item extremamente importante. Na aula anterior nós abordamos sobre a NBR 6023 do ano de 2018. Essa plataforma ela já é padronizada de acordo com essa NBR. Então, se nós estivermos realizando o processo de gerenciamento das referências que estão sendo solicitados de acordo com a NBR, iremos trabalhar com esse mecanismo justamente porque facilita toda essa construção dessas referências. Então aqui vocês conseguem ter inúmeras informações. Vocês conseguem ter também quando vocês estão logados na conta de vocês, com o login de vocês, gerenciar referências, por exemplo, vai aparecer todas as referências que já foram gerenciadas com o meu login. Então eu consigo visualizar, por exemplo, essas referências que estão aqui, a qual eu já utilizei elas na construção em algum momento, tá bom? E aqui o item extremamente importante, voltando para a parte inicial, vocês vão observar que nós temos as informações as quais podem ser utilizadas na construção dessas referências. Monografia no todo, ó, livros, dicionários, então relatório técnico, tese, dissertação, TCC, normas técnicas. Depois, artigo de periódico, artigo de revista, artigo de jornais, documentos exclusivos em meio eletrônico. Observem, ó, qualquer documento no meio eletrônico, vocês conseguem inclusive realizar a citação de um documento que foi encaminhado via e-mail. Vocês conseguem realizar o processo de construção das referências de filmes e vídeos, de slides. Agora vamos direto àquilo que nos interessa mais, que são os artigos científicos, tese, dissertações, que são geralmente o que nós mais utilizamos em qualquer processo de pesquisa. Mas caso você queira realizar o processo de citação de um vídeo, você tem aqui uma forma também de realizar essa construção. Artigos de revistas, vou colocar aqui, artigo de revistas, elaborar a referência a artigos de revistas. Um item extremamente importante é esse, ó, que vem a contribuir e facilitar muito mais ainda. Caso o artigo que você esteja realizando na sua pesquisa apresenta o DOI, você vai inserir esse número dentro desse espaço e buscar, porque ele vai preencher todas as demais informações de forma automática. Realizando esse preenchimento, eu vou gerenciar essa referência e citação. Então, vou utilizar um modelo aqui do artigo da Revista Brasileira de Plantas Medicinais, que eu tenho esse indicativo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou copiar e colar. Então, a partir do momento que eu copio e colo, eu vou colar aqui essas informações. Observe se não ficou nenhum espaço excedente, porque às vezes ele pode não fazer a busca. Buscar. Observarem agora, olha só. Título do artigo foi preenchido de forma correta. Subtítulo do artigo, o autor, a revista, o nome da revista, a página inicial e a página final. A única coisa que ele não realiza esse processo de preenchimento é se ele for online. Porém, como nós temos o número do DOI, não é obrigatório utilizar esse item. Caso você queira utilizar o link de acesso, você vai copiar e vai colar o link de acesso. Então, vou utilizar aqui como exemplo, colando o link de acesso e qual foi a data de acesso. Hoje é 2 de agosto do ano de 2020. E aí eu vou em gerenciar referência e citação. Observem isso, pessoal. Referência completa de acordo com a norma da NBR 6023. Observem que quando eu tenho um artigo científico que fica em negrito é o nome da revista. O nome da revista aqui está em negrito, isso me indica que está correto. Eu tenho os dados do DOI, que apareceu, e eu também tenho o link de acesso, porque eu inseri esses links de acesso. Observem que o mês, ele também está correto, ó. Os meses são abreviados nas 3 primeiras letras. E ele ainda traz outras informações, citação com o autor incluído dentro do texto. Como que nós vamos realizar esse processo de inclusão dentro do texto?
Então aqui vem essas informações, ó. Hoje nós temos duas opções, ou utiliza o etial ou não. Aqui ele está dando um modelo sem a utilização do etial. Citação com o autor não incluído no texto. Então aqui quando eu vou colocar isso no final da minha citação, o que vocês vão fazer? Vão selecionar isso e colar na lista de referências do seu trabalho. Então aqui eu selecionei, vou copiar, vou na lista de referências do meu trabalho e vou colar. Então aqui eu tenho uma referência de um artigo científico devidamente pronta e padronizada de acordo com a norma da ABNT. Então, ok, vou voltar aqui porque agora eu quero realizar, por exemplo, a construção de uma referência de, vamos pegar aqui, tese, dissertações e TCC. Ok, vamos fazer a referência de uma dissertação. Vou colocar aqui o nome do autor, vou utilizar as minhas informações para a construção dessa citação, com referência junto. Então, forma abreviada não, número de folhas. Vou abrir aqui a minha dissertação de mestrado, vou verificar quantas folhas ela tinha pela ficha catalográfica. Então, eu tinha um total de 151 folhas. Vou vir aqui novamente e vou inserir, né? O ano foi 2015, a quantidade de folhas foram 151 folhas. O ano de entrega foi 2015. Está online? Se está online eu coloco sim, coloco o link de acesso também. Então vou vir aqui, né? Vou copiar o link de acesso onde ela está publicada e vou colar. A data de acesso, 2 de agosto do ano de 2020. O que mais que está pedindo? Universidade Federal de Rondônia. Foi ao local onde realizei o meu mestrado. Tipo, tese? Não, uma dissertação. Então, vou colocar aqui dissertação porque é aquilo que se refere ao mestrado. Curso, Ciências Ambientais, Departamento, Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Todas essas informações, elas estão contidas na tese, dissertação e TCC. Título, vou copiar o título, posso selecionar aqui, né, esse título, vou copiar ele para facilitar, para não ter que novamente digitar, e vou colar. E aí eu vou realizar o processo de gerenciar a referência e citação. Olha só, esqueci um local, tá vendo? Cidade, Rolim de Moura. Ele me indica quando faltam informações e eu preciso voltar e realizar o processo de preenchimento. Olha isso, que beleza. Gerenciou a referência e citação dessa dissertação de forma correta. Observem, ó. Caixa alta, o restante do nome, sobrenome, o título do trabalho, está indicando que é uma dissertação, entre parênteses mestrado, qual foi o curso, o programa, o nome da instituição e o ano que isso foi defendido e publicado. E também vem a forma a qual eu devo realizar o processo de inclusão dentro do texto e o autor não incluído dentro do texto. Então eu vou fazer o quê? Vou copiar e vou colar para a minha lista de referências. Muito bem, aqui temos mais uma referência construída. Vocês observaram que é extremamente rápido e com isso nós ganhamos tempo e certeza de que as nossas referências foram gerenciadas de forma correta. Não tem segredo trabalhar com esse gerenciador, basta vocês irem criando habilidade a cada dia mais sobre ele. Então olha só, eu encontrei um slide que eu quero referenciar. Não vão utilizar slides para referenciar em um trabalho científico, mas existe a opção. Observem que tem as opções para o processo de preenchimento das informações. Documento jurídico, isso acontece bastante. Legislação, por exemplo, se eu escolhi uma legislação, eu vou colocar aqui, né, a jurisdição, cabeçalho, como se tratar-se das normas, e vou realizando o processo de preenchimento. Professor, onde que eu vou encontrar essas informações? A partir do momento que vocês realizam download de uma legislação, se ela for online, tem todas essas informações. Vocês vão copiando da legislação e colando dentro do... Gente, que opção rápida, né, para que vocês possam realizar esse gerenciamento de referência de vocês. O que mais utilizamos os artigos de revistas. Então, sempre eu, pelo menos, utilizo muito aqui, mas assim também vocês podem utilizar, às vezes, outras informações.
Vamos pegar aqui um livro, só para a gente finalizar com mais um exemplo. Título do livro, né? Vou criar uma situação aqui, hipotética, local, vou colocar aqui Porto Velho, por exemplo, né? Número de páginas, número de volumes, vou deixar número de páginas, vou dizer que esse livro tem 25 páginas, que não é online. A editora, vou colocar aqui Pearson, deixar assim, subtítulo não tem. Autor, vamos colocar aqui o nome do autor, que aí vocês vão copiar do livro de vocês. Qual é o número da edição, se é a primeira, segunda, terceira, o ano de 2020. E não tem mais informações para livro, extremamente simples. Gerenciar referências, olha só que ele já gerenciou uma referência. E o que fica em negrito, por exemplo, é o título do livro. O título do livro está devidamente em negrito, então os dados do autor, o título do livro, a edição, o local que foi publicado, a editora e o ano de publicação e a quantidade de páginas. Se vocês continuam tendo dúvidas sobre como utilizar esse gerenciador de referências online, o próprio manual que está disponível, ele é muito didático e auxilia muito nesse processo. Mas não existe, né? É muito fácil e simples de vocês utilizarem. A partir do momento que vocês começarem a utilizar esse gerenciador de referências,